Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E no vídeo de hoje eu quero mostrar como a Bíblia, de uma maneira geral, e o livro de Provérbios em particular, continuam impactando a nossa sociedade moderna, a nossa sociedade democrática, como continua sendo uma inspiração. E eu quero mostrar que como um provérbio bíblico em particular, ele ajudou demais para o final da escravidão, para colocar, para abolir a escravidão. Então olha só que interessante. Esse é o vídeo de hoje. Agora, antes de mais nada, eu quero te fazer um convite. Nessa quinta-feira começa o meu novo curso inédito, A Sabedoria da Bíblia. Lições para nossas vidas no livro de Provérbios. Vão ser aulas ao vivo aqui direto de Israel, num grupo muito legal. Pessoas como você, pessoas modernas, inteligentes, de mente aberta e também interessadas em aprofundar na nossa querida Bíblia. Agora, as inscrições vão só até depois de amanhã, na quarta-feira. E aí encerram-se as inscrições, tá bom? Então corra ali se você estiver interessada, se você estiver interessado. Todos os detalhes eu te mandei via e-mail. Se você não recebeu, é que você ainda não faz parte da nossa comunidade. Inscreva-se, você pode se descadastrar a hora que você quiser, tá bom? Muito bem, então olha só, eu quero trazer aqui um provérbio, não do Antigo Testamento, né? O livro dos provérbios está lá no Antigo Testamento, mas eu quero trazer um provérbio do Novo Testamento. E olha só, um provérbio dito pelo próprio Jesus, que teve um impacto muito grande. Antes de mais nada, você sabia que, olha, tanto provérbio quanto parábola são duas palavras em português diferentes, mas estão traduzindo a mesma palavra hebraica. Olha só, então quando a gente lê na Bíblia que Jesus falou uma parábola, é a mesma coisa dizer que ele falou um provérbio. A palavra hebraica é mashal, assim se diz provérbio ou parábola em hebraico. Eu quero trazer um provérbio que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nos versículos 23 e 24, que é o seguinte, olha só. E Jesus, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Então olha só, esse provérbio bonito, ele é um típico provérbio em vários sentidos. Primeiro que ele está em forma de poesia aí. A poesia na Bíblia não é feita por rima, tanto na tradução em português como no original hebraico. A poesia bíblica ela é feita da seguinte maneira: o poeta ele apresenta uma frase de impacto e depois ele coloca uma segunda frase repetindo a mesma ideia com palavras diferentes. Tá bem? Então olha só, de novo, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Então é a mesma ideia com palavras diferentes. Então qual que é o contexto na história de Jesus? Qual que é o contexto desse provérbio? Por que ele apresentou esse provérbio? Bem, Jesus ali no começo da sua pregação na Galiléia, ele estava sendo acusado por algumas pessoas, estava sendo difamado como que ele estava endemoniado. Assim ele tinha esse poder dele de curar pessoas, de praticar grandes atos, de fazer milagres e tal. E Jesus contra-argumenta esses difamadores de uma maneira lógica, de uma maneira racional. Ele falava assim, bom, se eu sou endemoniado, como é que eu estou lutando contra os demônios, expulsando os demônios? Ele diz, se um reino dos demônios, assim, não poderia ter isso, ter os demônios e lutar contra os demônios ao mesmo tempo. Ou seja, ele quer dizer que ele não tinha nada a ver com os demônios. E agora, esse é o contexto, digamos, mais específico desse provérbio. Agora, esse provérbio, com o tempo, ele foi tirado do contexto e ele serviu para uma coisa assim até mais bonita, eu diria. Então, por exemplo, pode servir para uma família.
Se uma família começa a se dividir, no final ela vai se esfacelar toda ela. Um país também, uma nação, se ela se divide de uma maneira muito profunda, ela corre o risco de se perder como país, como nação. Então, esse provérbio, ele caiu nas mãos do Abraham Lincoln. E o Abraham Lincoln, político norte-americano, na época, a gente está falando de 1858, ele era um candidato ao Senado dos Estados Unidos, ainda estava longe de ser o presidente dos Estados Unidos, e ele estava enfrentando um adversário nessa corrida pelo Senado, e o adversário dizia o seguinte: bem, naquela época, os estados do sul dos Estados Unidos, eles tinham escravidão ali, enquanto os estados no norte dos Estados Unidos não tinha escravidão, as pessoas eram livres. E então o político que estava concorrendo contra o Abraham Lincoln pela aquela cadeira do Senado, ele dizia o seguinte: sabe de uma coisa, vamos deixar como está. O país vai ficar assim, ao sul vai ter escravidão e ao norte vai ter liberdade. E aí toda a campanha para o Senado do Abraham Lincoln foi justamente contrário a isso. Ele dizia: não pode ser assim. O país tem que decidir. Ou o país quer ter escravidão, ou o país quer ser um país livre. E lógico que o Abraham Lincoln era a favor da liberdade, contra a escravidão. Então ele começa um famoso discurso dele trazendo esse provérbio bíblico, que uma nação dividida dessa maneira não vai conseguir subsistir, não vão ser os Estados Unidos que ele estava pensando. E esse discurso do Abraham Lincoln, ele ficou muito famoso. Em inglês ele é chamado The House Divided Speech, o discurso da casa dividida. E esse discurso teve um impacto muito grande nos Estados Unidos. Ele foi eleito senador e ele foi adiante com essa ideia de a casa não pode se dividir dessa maneira. Então tá aí um exemplo, um bonito exemplo de uma pessoa como o Abraham Lincoln, que aliás ele era uma pessoa que lia a Bíblia todos os dias, uma pessoa da modernidade, uma pessoa admirada até hoje, e ele se inspirando pela Bíblia, e em particular pelos provérbios da Bíblia, tá bom? Então é isso que eu quis, essa é a mensagem que eu quis te trazer hoje com esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, tá bem? E eu quero te encontrar no próximo vídeo, e até lá eu quero te desejar muita paz e muita saúde. A gente se vê em breve.